Bom dia, irmãos. Primeiro, para mim é um prazer estar aqui, falar à frente da igreja. Faz um tempinho já que eu não faço isso, né? Mas é muito bom estar aqui, muito bom poder falar sobre esse tema. De antemão, já quero pedir perdão aos irmãos, porque é um tema forte, é um tema que eu não pretendo tratar com leveza, tá? Então, vai ser um pouquinho pesado para alguns, eu imagino, mas é a palavra de Deus. A Bíblia fala e esboça isso do começo ao fim, sobre o perigo disso. Provérbios, que é o livro conhecido por sabedoria, tem diversas passagens em cima disso também. Então, é um tema complicado. 2 cidades já foram destruídas pela mão de Deus, por conta disso também. Então, a gente tem que tratar ele com o peso que ele vem tratar as nossas vidas também, né? Primeiro, explicar o tema, né? Por que o canto da sereia? Os irmãos estão familiarizados com o mito? Todo mundo sabe qual é o mito da sereia? Né? A gente tem um relato um pouco mais na história de Ulisses, né, na Grécia Antiga, mas sereia tem várias nomenclaturas para ela, né? Mermaide, Sirênios, entre outras coisas, que dizem a respeito mais ou menos da mesma coisa. E está não só na Grécia, mas tem na mitologia nórdica, em diversas outras mitologias. Basicamente diz o quê? São metade mulheres e metade peixe, né? Ou metade mulheres e metade pássaro, como é na verdade na mitologia grega. E elas ficam à deriva nos mares, nos litorais, em ilhas espalhadas por aí. E quando os marinheiros estão passando por ali, elas começam a cantar. E aquela voz, de alguma forma, embriaga aqueles homens e eles se sentem impelidos a ir na direção daquela voz. Quando chegam lá, o que espera é morte certa. E aí variam um pouco os mitos, né? Ou por afogamento, ou porque são canibais mesmo esses seres e eles acabam devorando esses homens. No caso do mito de Ulisses, que é o mais conhecido, ele, quando vai fazer isso, ele sabe do perigo que aguarda, então ele manda todos os homens taparem os ouvidos com cera, né, de abelha, para que eles não escutem e continuem a remar. E ele, por querer ouvir o canto da sereia, ele pede para que os homens o amarrem e não solte ele de jeito nenhum até que eles passem por aquele perigo. Então, ele fica amarrado, ouvindo o que está acontecendo, e os homens ficam surdos a isso. Então, quando ele passa por ali, ele escuta, fica querendo sair de qualquer jeito, pede ajuda de todo mundo ali, de alguma maneira, faz sinais, alguma coisa do tipo, para que tirem ele, e não tiram, e eles passam em segurança depois e tudo mais, e tudo se acalma. Trazendo isso para a gente, né, eu fico imaginando como nós vivemos dessa maneira. De forma que a gente escuta a voz da imoralidade, escuta os perigos, os encantos dela. E se a gente não se prontifica a primeiro a se fazer surdo e a fugir disso, rapidamente a gente é pego e a gente vai abraçar a morte, sim, a gente vai abraçar a morte certa e vai acabar tendo a vida destruída em cima disso. E o que isso tem a ver com a igreja, né? Como eu disse, é um problema antigo, mas é estrondoso o poder maligno desse pecado que chega desse jeitinho, com um cantinho, com uma coisa bela, com uma coisa doce, mas que destrói a vida de famílias, destrói a vida de cidades, destrói a vida da própria pessoa em níveis diversos aí, né? Deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês, né? Já dei a introdução toda. Sou Vanderlei Júnior, né? Conhecido como Juninho, Ju, então é mais fácil me chamar assim também. Tenho 26 anos, eu sou casado há 2 anos com a Laira, que não pôde estar aqui, né? Ela torceu feio o pé ontem, então só veio eu, meu irmão, o Cinho, e o Misael, que é o meu filho, que vai completar 2 anos mês que vem. E sim, se os irmãos fizeram a conta certinha, né, ele vai completar 2 anos e eu sou casado há 2 anos. Espera aí, tem alguma coisa diferente aí nesse negócio. Não é o que a gente espera quando a gente vai falar na frente da igreja, né? Sim, a Laira casou grávida
Isso em 2015, maio de 2015 a gente casou, com uma história de gravidez, foi exposto à igreja, a gente entrou num período de restauração. Isso hoje não é um problema mais para a gente, porque a vida está continuando, né? Mas foi um problema muito grande, sim. E isso também tem a ver com o que eu vou estar falando para vocês. Eu vou acabar compartilhando um pouquinho da minha vida, porque esse tema é um tema que eu tenho uma larga experiência, apesar da pouca idade, né? Mas vamos abrir a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 12. Amém? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Se alguma coisa não ficou clara nesse texto, eu quero ler de uma outra maneira para vocês, na versão da mensagem, que é uma versão de interpretação. Então, se vocês quiserem acompanhar de novo, eu vou ler o texto de novo, para deixar tudo às claras aqui a respeito do que o texto está falando. Na versão da mensagem é bem diferente, tá? Então, para acompanhar fica um pouquinho difícil, mas quem quiser, à vontade. Só porque algo é correto diante da lei não significa que seja espiritualmente apropriado. Se eu saísse por aí fazendo tudo o que eu tenho direito de fazer, seria um escravo dos meus caprichos. Vocês conhecem o velho ditado: primeiro você come para viver, depois você vive para comer? Pois bem, pode ser verdade que o corpo seja apenas temporário, mas não é desculpa para entupi-lo de comida ou entregar-se ao sexo. Uma vez que o Senhor nos honra com o corpo, honremos também a Ele com o nosso corpo. Deus honrou o corpo do Senhor, levantando-o do túmulo. Ele usará o mesmo poder para ressuscitá-los. Até lá, lembre-se de que o nosso corpo foi criado com a mesma dignidade do corpo do Senhor. Vocês não levariam o corpo do Senhor ao corpo de um prostíbulo, levariam? Eu espero que não. Sexo é mais do que pele sobre pele. É tanto um mistério espiritual quanto um ato físico. Como está nas Escrituras, os dois se tornam um. Já que queremos nos tornar espiritualmente um com o Senhor, não devemos buscar o tipo de sexo que foge do compromisso e da intimidade, ficando ainda mais solitários. O tipo de sexo que nunca se torna um. Há um aspecto no qual os pecados sexuais são diferentes de todos os outros. No pecado sexual, violamos a sacralidade do corpo que foi feito para o amor idealizado por Deus, para se tornar um com a outra parte. Ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado onde mora o Espírito Santo? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um alto preço? A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a Deus. Portanto, deixem que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dele. Amém, né? A questão é, nós, membros de uma igreja batista, protestante, cristãos, faremos do corpo de Cristo, o nosso corpo,
um local de adultério? Ou seja, trazendo pornografia, pensamentos impuros, dando à luz a desejos indecentes, conversas imorais, enquanto o Espírito Santo está do nosso lado? Qual que é a resposta? Mas sim, igreja, nós fazemos isso. A gente faz isso. Eu tenho 26, então vamos fazer a conta. Desde os 13 anos, eu vivi com esse pecado. Desde os 13 anos, eu tive problemas com pornografia e isso foi se aprofundando. A primeira vez mesmo que eu vi pornografia foi aos 10. Mas passei pela puberdade e aí começou a debandar tudo e aí começou a zoar com tudo. 13 anos, até 26 dá 13 anos. Dava para ter feito uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado nesse assunto. E aí eu falei para vocês, né? Casei com a minha esposa grávida. Isso era um problema? Não, não era um problema, mas se veio a gravidez antes do casamento, a igreja sabe qual é o nome do pecado? Fornicação, muito bem. Então, o estandarte que ficou para a igreja, né, da qual eu congrego, foi eles fornicaram. Mas para a minha vida eu sabia que aquilo era resultado de uma vida de pecados. De uma vida onde eu visitava sites, e aí eu comecei com sites e tal, não sei o que, por anos assim. Depois eu comecei a entrar em certos sites de relacionamento com o objetivo a ter conversas indecentes. Tenho 2 irmãos aqui, tá? Eu considero tanto meu irmão de sangue mesmo, quanto o Sim aqui como irmãos. E eles estão de prova aqui. A imagem que eu passava para a igreja era completamente outra, tá? Eu era uma coisa para a igreja, e inclusive tinha admiração de certos jovens, adolescentes, na época até de certos adultos. Nossa, como você conhece, nossa, como você sabe. Nossa, você tem o sonho de ser pastor. E por trás dos panos eu vivia essa vida. Vivia essa vida devassa e tudo mais, e etc. E comecei a ter conversas, e de repente com outras conversas, e tal, mas até então nenhum ato físico. O que não diminui o pecado. Tá? Depois eu acabei me relacionando com uma menina, e aí depois eu tive a minha primeira relação sexual mesmo foi com uma namorada minha, e não era a Laira, e depois, por fim, teve a Laira aí na história e tal, a gente separou, voltou e tudo mais, ela engravidou. E aí que tá. Eu sou o único que faz isso? Eu sou o único que fez isso? Tive conversas durante esse tempo todo na minha vida com várias pessoas, com vários jovens, com várias, até adultos também nesse sentido. E eu sei muito bem que eu não sou nem um pouco, nem de longe, o único a cair nesse pecado. E eu sei que eu também não sou nem de longe o único cristão, nem a única pessoa a viver esse tipo de coisa. Por quê? Porque, gente, para onde você olha, você vê imoralidade. Para onde você passa na televisão, você vê imoralidade. Para onde o seriado que você assiste, o filme que você vê, para onde você quiser, todos os entretenimentos, basicamente, eles estão envolvidos com isso. Teatro, cinema, seriado, televisão, até mesmo na rádio. Né? Esses dias eu estava ouvindo Metropolitana, e tem lá o Chopin, né, o canal da Metropolitana. Os caras falam de tudo e mais um pouco ali, e não tem problema, e dão risada daquilo, e isso virou um negócio escandalizado para tudo que é lado que a gente olha. O legal, e eu vou dar vários assuntos da parte do meu testemunho aqui, tá, da minha vida. O legal na minha vida é que depois que eu casei, o pecado continuou. Para quem está solteiro e acha que quando casar vai melhorar, já digo a vocês, eu estou há 2 anos casado, não é assim que funciona, tá? Mas melhorou. Melhorou por quê? O que aconteceu? Eu mantive esses hábitos depois que eu casei. Não fui tratado nesse sentido. Casei com o que tinha que casar, porque era a melhor coisa a ser feita naquele momento. Eu amava a minha esposa, ainda amo, né? E
era a melhor coisa a ser feita para o nosso filho, para a nossa vida e tudo mais. Já que a gente se ama, então vamos à frente com isso. Só que os meus hábitos continuaram, certo? Eu não tratei isso na minha vida. Eu continuei com essas coisas. Até determinado ponto em que aconteceu um negócio. As conversas tinham acabado. Claro, estou casado agora, certo? Então, para que não preciso ficar mantendo conversa imoral, indecente com ninguém. Só que aconteceu um incidente nesse sentido. E aí, nessa semana, a Laira começou, movida pelo Espírito Santo, a se sentir muito incomodada. Na aparência, estava tudo bem, coisa que eu sabia fazer muito bem. Porque além de cair na imoralidade, eu caía na hipocrisia e na falsidade. Estava tudo muito bem, as aparências estavam todas bem, e ela não estava entendendo por que ela estava se sentindo tão angustiada com aquilo. E ela foi orando durante a semana, orando durante a semana, e nada daquele sentimento ia embora. No sábado ela me perguntou, ela falou, Ju, você está fazendo alguma coisa? O que está acontecendo? Eu falei, nada, está tudo bem comigo. Ela, porque eu estou profundamente angustiada, está tudo bem, mas eu não estou profundamente angustiada, não sei o que está acontecendo. Mas eu sei que alguma coisa não está bem. Eu falei, deve ser da minha vida. Vou te contar então os detalhes da minha vida no passado, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Vou me abrir com você. Falso, né? Sentei no domingo, vamos conversar então. E tal, o que eu fiz isso, eu fiz aquilo, e fiz um monte de coisa, isso o quê. Ela, não, mas não é isso. Não é isso, não é isso. Aí ela pegou meu celular, olhou meu celular, ela falou, o que é isso aqui? Eu falei, não sei o quê, é uma conversa que eu tive com essa menina, mas assim, comecei no Facebook e aí terminei aqui no WhatsApp. Mentira. O que tinha acontecido? Eu tinha apagado a conversa. Tô montando um cenário para vocês, tá? Então tá bom. Ela acreditou. Vamos orar então? Vamos orar. Porque a gente é espiritual, a gente vai orar agora, né? Mentiu o tempo todo, mas vamos orar. E ela começou a orar. Rapaz. Ela começou a orar. E ela começou e continuou orando. E ela tem o dom de intercessão, então ela estava orando, já fazia um tempo já. Só que o meu coração estava explodindo. Meu coração estava queimando. Eu virei, para. No meio da oração, eu falei, para de orar. Para. E ela, sem entender, aí eu virei, olha, não dá mais para mim. Eu preciso falar para você. Isso que eu falei para você dessa conversa, não foi bem assim. Falei isso, aquilo outro, e confessei meu pecado ali para ela. Apaguei a conversa, tal, não sei o quê. Rapaz, a expressão dela, ela já não estava bem, né? A expressão dela foi de, eu vou pegar uma faca agora, eu vou cortar seu pescoço, né? Mas ela virou para mim depois que eu terminei. Ela não falou nada, ela voltou a orar. Ela terminou a oração, ela falou assim para mim. Ela me deu um abraço, falou, olha, a minha vontade era te socar até você estar cuspindo sangue, mas eu sei que é só pela ação do Espírito Santo que eu estou fazendo isso agora com você. A partir desse dia, irmãos, foi misericórdia e graça da parte de Deus para que meu casamento mantesse de pé. Glória a Deus, né? Foi bênção, foi, mas não acabou por aí não, tá? Bênção, foi bênção mesmo, porque foi a partir desse dia que eu comecei a melhorar. Foi a partir desse dia que o jogo em casa começou a virar, o jogo na minha vida começou a virar. Porque eu vi o tanto de mal que eu acumulei e o que estava fazendo isso na minha casa. Teve outras situações. E aí ela falou assim, então agora a gente vai procurar ajuda. E aí, um tempo depois, eu procurei um aconselhamento com um cara que já mentoreava a mim e coincidiu que a esposa dele já mentoreava a Lara, então a gente começou a fazer mentoreamento de casal a respeito dessa situação principalmente.
Fomos, caminhamos, eles tiveram que mudar de igreja por causa de uma situação com a filha deles, então a gente já não tinha mais ninguém. Eu falei, eu vou procurar um psicólogo então, de preferência cristão. A minha mãe tinha uma indicação, eu fui lá e tal. O cara é bacana, o cara é super inteligente e tal, mas ele achava que a masturbação era algo correto, não era um pecado. Eu falei, onde é que eu fui me enfiar? Eu estou vindo aqui para tratar dessa situação na minha vida. E o cara vem me falar que isso é certo? Aí fica difícil, né? Mas Deus usou ele e usou mais ainda quando ele não foi. Teve um dia que ele não pôde ir, ele estava viajando, no ponto de ônibus eu fiquei esperando ele, mandei mensagem, ele falou, eu estou aqui lá no Ceará. Eu falei, poxa vida, né? Mas beleza. Fiquei lá no ponto de ônibus esperando o ônibus voltar e tive um papo com Deus ali, que foi... só uma perguntinha rápida, quantos aqui se converteram no meio do caminho, não nasceram na igreja? Então vocês sabem o que é essa sensação de repente, uma leveza, de repente abraçar Jesus Cristo e ele falar, olha, seu passado foi apagado. Foi mais ou menos essa sensação que eu tive, tá? Eu aceitei a Jesus bem cedo, mas foi similar a essa sensação. Um peso saindo dos ombros. E aí eu voltei para minha esposa correndo, falei, preciso te contar uma coisa. Ela, o quê? Eu falei, eu tô livre, eu tô livre, eu tô livre, eu tô livre, eu sei o que é liberdade agora. Nunca tive essa sensação. E ela assim, tá bom, tá. E todas aquelas outras coisas, de repente mudou. Eu falei, você já se converteu, não se converteu? Eu sei que você se converteu porque foi lá no grupo familiar, lá em casa que estava acontecendo, que você se converteu. Inclusive fui eu que fiz o convite para você. Aí ela olhou assim, eu falei, então, é a mesma sensação, eu estou livre, eu sei que eu estou livre, eu sei que eu estou liberto. Eu estava livre, eu fiquei 3 meses livre. E caí de novo. Aí se pergunta, cara, você não toma vergonha na sua cara, não? Você sabe o mal que isso faz, você não toma vergonha na sua cara? Irmãos, eu confesso para vocês, eu nunca tive 2 meses de liberdade. O tempo máximo que eu tive, que foi depois desses processos todos, foram 6 meses de liberdade. Vocês sabem o que é isso? Viver com uma coisa há 13 anos, todos os dias. Todos os dias. Quando você tem uma liberdade, é coisa de uma semana. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque, olha, pode ser que todo mundo aqui passe por despercebido, fala, não, eu não sou assim. Então, estou pintando o pior quadro possível para vocês entenderem que a vida de vocês talvez esteja até melhor que a minha. Esse pecado destrói. Esse pecado arrebenta com a família. E ela, por diversas vezes, pensou em se separar de mim. Afinal, você não tem melhora nunca. É um drogado, é um viciado, é um alcoólatra. É um cara viciado em pornografia. É um cara viciado nessas coisas. E por fim, a última vez que isso aconteceu foi semana passada. Olha aí. E o cara tá pregando aqui hoje, tá dando uma palestra aqui hoje, beleza, né? Que coisa boa. E com que cara e com que coragem você está fazendo isso? Só porque Deus pediu. Porque eu sei que a minha vida, ela ainda teve vários concertos nessa área, que eu estou muito melhor do que eu era há 2 anos atrás, mas eu sei que ainda tem muita coisa para fazer. E eu sei que você, jovem, velho, velho não, desculpa gente, idoso, experiente, tá? Adulto, independente, eu sei que você pode passar por isso também, está nisso há 15, 20, 40 anos. Então eu quero tratar de algumas coisinhas para que a gente tenha parâmetros para que a gente possa lidar com isso. Como um bom psicólogo, a gente trabalha na questão de estratégias, né? A gente não tira não é, olha, você tem que ir por esse caminho. A gente fala, olha, se isso acontecer de novo, vamos criar estratégia para que quando isso aconteça, você tenha por onde fugir, você tenha por onde correr. Vamos voltar para a palavra, então, que é a palavra das estratégias para a gente aí. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Está aí lá no versículo 12, né? 12 não, versículo 13. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Irmãos, Jesus pagou um preço pela gente.
E quando ele pagou um preço, ele disse o seguinte: você é meu. Todo mundo aqui entendeu isso já, né? Você aceitou Jesus, você tem que entender o seguinte: teu corpo não é mais seu, teu corpo é de Jesus, teu corpo é de Deus. Então, você é dele. Se você é dele, ele tem posse sobre você, correto? Então ele manda em você. Se ele manda, você obedece, certo? O que diz a palavra de Deus? Fugir da imoralidade. O que a gente tem que fazer? Correr, meu. A lá José, né? Vai pegar a capa, pega a roupa inteira, mas eu tô correndo, vou sair aí por aí do jeito que eu vim ao mundo, mas eu vou correr da imoralidade. Eu vou fugir dessa situação na minha vida. E foi isso que Cristo pediu. E imoralidade, vamos pintar o quadro. O que é imoralidade? Imoralidade é ter relações sexuais dentro do casamento? Sim. Imoralidade é pornografia? Sim. Imoralidade é ter conversinha imoral? Sim. Imoralidade é mesmo quando você não tem um ato, mas você tem qualquer tipo de pensamento que não relacionado ao seu cônjuge? Sim. E se eu não tenho um cônjuge, então eu tô liberado? Não. Por quê? Porque é cobiça do mesmo jeito. Ah, mas irmão, a gente se atrai, né, e tal, não sei o quê. Rapaz, atração é uma coisa, Deus deu é bênção, desejo é bênção, mas o desejo pecaminoso não é, ele destrói você. Porque se você está tendo esse tipo de pensamento com 5, 6, 7, 8, 20 mulheres, então, meu amigo, isso aí não vem de Deus não, Deus pediu uma só. Conserve-se. E se você não consegue se conservar com aquela pessoa porque está abrasando a coisa, como diz Paulo em 1 Coríntios 7, que a coisa está pegando fogo ali, então o que Paulo diz em 1 Coríntios 7? Todo mundo sabe? Casa. Ah, não tenho condições, então não namora. Simples. Eu não tenho condições financeiras para casar agora, então não namora. Se você não tem condições, então não namora. Se você tem, casa. Porque é melhor casar. E ali está a mão de Deus, a bênção de Deus sobre aquele negócio, do que você ter que viver tudo aquilo que eu já vivi. O pastor Eli viveu um pouco disso também. E tem consequências negativas sim, mas a gente tenta pegar ali na curva e tentar fazer a coisa dar certo. Imoralidade é tudo isso. Imoralidade, uma definição mais resumida, é toda relação, e aí acrescento, pensamento, que foge do seu cônjuge, do homem para com a sua mulher, da mulher para com o seu homem, isso é imoralidade sexual. Incluindo homem com homem, mulher com mulher. Irmão, o que eu faço se eu tenho esse tipo de desejo? Primeira coisa que você faz é confessar. Tá? Primeira coisa que você faz, entender e confessar. Segunda coisa é procurar ajuda. Pastor, terapia. Terapia no sentido a não se livrar, mas a lidar com esse tipo de coisa, mas a não se relacionar. A palavra de Deus que isso é pecado, gente, então a gente tem que tratar com um pecado, tá? Não é amor sobre todas as coisas. Certo? Então, se Jesus comprou você, você agora é dele. Se você é dele, essa nomenclatura também a gente pode utilizar como escravo. Pesado, né? Mas em Romanos diz isso, 1 Coríntios também diz isso, que nós somos escravos de Deus. Escravos no seguinte sentido, ele manda, nós obedecemos. Ele pediu para você fugir da imoralidade, a gente obedece. Ele falou que o corpo é dele, agora é ele que comprou o seu corpo, então a gente é dele. E Deus, a gente sabe que Deus é bom, Deus é amor. Então se ele é bom e se ele é amor, ele não, mesmo que eu seja escravo dele, está ótimo, estou no lucro. Por quê? Porque ele vai querer o melhor para mim. Ele vai querer aquilo que me traz vida e não aquilo que me traz morte. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum de ser escravo de Deus. Eu prefiro ser escravo de Deus do que você continuar sendo escravo desse pecado. Né? Ou de qualquer outro pecado também. Seu corpo já não obedece mais a você, mas a Deus. E eu, que não seja hipócrita aqui, mas eu tenho que me lembrar disso todos os dias.
Porque a gente tem a tendência a ser egoísta, a gente tem a tendência a ser orgulhoso, e é uma tendência natural, então, a ser levado pelos nossos próprios desejos também. E aí a gente tem que lembrar, esse corpo não é meu. Essa vida não é minha. Esse corpo é de Cristo e a Ele eu devo obediência. E Ele pediu para eu fugir desse negócio, então eu vou fugir. Segundo ponto. Fizemos nossos membros, que são de Cristo, partilhar com diversas prostitutas. Pesado, né? Mateus 5,28 diz assim: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E vice-versa, tá? A palavra não é só para homem, não, tá? A palavra também são para as mulheres. Então, vê aquele bonitão na rua. Nossa, aí, hein? Ele lá em casa. Não, isso é pecado também, tá, gente? Irmão, mas isso então, isso é impossível. Se é impossível, irmão, então você fica cego, o que é melhor. É isso que a palavra diz. Se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. E aí eu vou falar para vocês, pela palavra também, que não é impossível. Abram a Bíblia aí, para não falar que eu estou falando mentira, tá? Jó 31. Aliás, quem quiser depois fazer a leitura desse capítulo também inteiro, é bem bacana. Jó 31, versículo 1. E aí a gente está falando de um homem, a gente não está falando de Jesus, né? Porque Jesus era um padrão que não dá para a gente seguir, assim, é muito alto e tal. E ele disse para a gente não olhar para ninguém, porque senão cobiça, isso não é impossível. Então vamos ver Jó 31. Jó 31 diz assim, ó. Todo mundo achou aí? Tá. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? É isso que diz em Jó 31. Fiz aliança com os meus olhos. Aliança com quem? Com a esposa dele. Como, pois, eu os fixaria numa donzela? Jó, homem como a gente. Ser humano como nós. Ele disse que fez aliança com os olhos dele. E que ele não tinha pecado nesse sentido. Né? Todo mundo conhece a história de Jó, que ele estava numa sofrência lascada lá. O diabo atazanando a vida dele para tudo que é lado. Irmãos, se esse pecado está agindo na vida de vocês através desse negocinho, através dos olhos, a janela da alma, né? Olha para o chão, desvia. Olha para o belo rosto da sua esposa, olha para o belo rosto do seu marido, olha para o rosto do seu filho, mas não peque nesse sentido, porque essa é a porta de entrada. Eu estou falando porque eu já tive experiências com isso, e eu sei que funciona, e eu sei que dá certo. Então, hoje, o que eu quero falar para vocês? Eu quero falar do meu testemunho, já falei. Eu quero falar para vocês o perigo, já falei também. E eu quero dar algumas estratégias para vocês também. E essa é uma delas. Não olha. Se você tem problemas em outras áreas relacionadas a esse pecado, a porta de entrada geralmente é pelos olhos. Tá? Eu li um livro excelente, muito bom, recomendo para quem tem dificuldade ou para quem conhece alguém que tem dificuldade, um amigo, uma amiga, um irmão, alguma coisa do tipo. A Batalha de Todo Homem. Não recomendo para as mulheres que têm alguma dificuldade com esse assunto no sentido de, por exemplo, no caso da minha mulher, né? Então ela estava lidando com aquela situação e tudo mais, da confissão de pecados e etc. E tudo o mal que eu estava causando ali para ela naquele sentido, e eu estava lendo esse livro junto com esse período de eu tratando desse negócio na minha vida. E aí eu falei para ela, lê esse livro, é muito bom, muito bom. Ela leu o primeiro capítulo, e ela falou assim, se eu ler esse livro eu vou me arrebentar. Por quê? Porque o livro ele é bem direto, é mais direto que eu. Então, ele vai falar o português ali puro e simples, sem remédio, sem nada. Então, para quem está enfrentando é ótimo. Para quem não está enfrentando e está com dificuldade de ajudar o companheiro ou a companheira que está enfrentando esse tipo de situação, ele é pesado. Tá? A Batalha de Todo Homem. Esqueci o nome do autor agora, mas o livro é muito bom.
E ele começa a trabalhar nessa estratégia. Não olha, desvia o teu olhar, não olha, olha para baixo, olha para outro lugar. Se você sabe que aquele lugar vai te trazer alguma coisa, então não vai. Se você sabe que aquele seriado vai ter certas coisas, então não assista. Um exemplo clássico aqui que a gente tem é Game of Thrones. Não sei quantos irmãos já assistiram, já ouviram falar. Tá? É um seriado que está em super alto, estreia mundial e não sei o quê, papapá. E não é recomendado para menores de 16 anos. É isso, né? Por quê? Porque tem violência, tem gente perdendo cabeça, tem gente acontecendo um monte de coisa e tem explicitamente a pornografia e outras coisas. Os irmãos não precisam assistir isso para poder ajudar o irmão, tá? Só lê um resumo na internet que ele vai falar tudinho isso para vocês, tá? Então não assistam, desviam seus olhos, porque a primeira porta de entrada de Satanás é pelos olhos. É pelo aquilo que você está vendo. E vocês querem ver um exemplo bacana disso daí, é a nossa mídia. A nossa novela brasileira. Quantas coisas que não tem na novela ali, gente? Quantas cenas que a gente olha, se a gente fosse olhar direito, olhando assim do lado de Jesus, Jesus do nosso lado assistindo a novela, a gente ia se sentir bem desconfortável. Dá um exemplo, se o pastor estivesse assistindo com você aquele programa, ele ia recomendar, ia falar, não, que programa bacana. Aquela cena bacana. Né? Então, ponderar. Se o pastor ali do lado, se você pensa no pastor do lado, né? Falando, assistindo assim com você, você já se sente desconfortável, então é melhor que você desligue, não assista aquele negócio. Mais vale a pena você perder a sua televisão, o seu entretenimento, e ficar ao lado de Cristo e ficar longe desse pecado, do que você ficar com aquilo ali, né, e de repente está se afundando cada vez mais na sua vida e você não sabe por onde que começou. Lembra da voz da sereia, ela é bem sutil com esse negócio aí, ela é bem sutil. Só que quando a gente vai perceber, a gente já está se afogando. Já. Terceiro ponto, precisamos sair do nosso conforto e começar a correr do pecado. Tem muito crente preguiçoso, burro, que não sai do lugar quando o pecado chega, mas vai correndo para o abraço dele quando ele está por lá. Né? Espera ele chegar, não sai correndo, vai abraçando. Né? Oh, você está aqui hoje, pecado. Oh, bênção, oh, pecado maravilhoso, esse aqui meu hoje. Mas tratar, ninguém quer tratar, porque tratar é difícil, dói, né, machuca. Confessar, então, não tem ninguém confiável na igreja. Não tem nenhum irmão que eu possa lidar e abrir meu coração. Não, hoje não. Deus entende. Deus sabe das coisas, não sabe? Ele sabe que eu estou fazendo isso porque eu estou, sei lá, eu estou estressado. Estou com a cabeça cheia. Olha aí, ó. Uma semana e a gente já não se relaciona mais. Não entende o que eu preciso. Gente, eu sei, esses pensamentos já passaram pela minha cabeça várias vezes e eu sei que é tudo mentira. Você sabe também que é tudo mentira. Quando a gente coloca isso para fora, parece besteira, mas quando está na nossa cabeça, parece a maior das verdades. Estou bravo hoje eu estou nervoso. Eu estou nervosa. Porque até 10 anos atrás, todo mundo pensava que esse pecado só cabia para homem, né? Porque é homem que tem mais desejos nesse sentido, porque é homem que tem a visão, ele olha mais, ele observa mais, a mulher é mais pelo ouvir, o homem é mais pelo ver. Gente, mentira. Tá? Eu não peguei estatística de pesquisa nenhuma, mas se você for procurar, as estatísticas dizem que, o negócio já deturpou tudo já. Estatísticas que eu já li há algum tempo atrás diziam a respeito de, por exemplo, existia um congresso de pastores em determinada cidade e os caras estavam correlacionando as pesquisas e eles disseram assim, olha, é engraçado que o congresso de pastores acontecendo naquela cidade, o acesso à pornografia naquela cidade também aumentava. Opa! Tem uma coisa errada aí, não tem não? Um outro, né, o índice de divórcio, por exemplo, dentro da igreja, ele é similar
ao do mundo secular. A porcentagem é mais ou menos a mesma. Opa, tem alguma coisa errada. Mas o que divórcio tem a ver com imoralidade sexual? Eu vou dizer para vocês, tem muita coisa a ver, viu? Porque ninguém só divorcia porque o outro pecou, tá? Ninguém divorcia por causa disso. Ninguém divorcia também pela reincidência desse negócio, mas esse negócio ele destrói. E ele vai minando nas bases, nos fundamentos, até o ponto da pessoa se ver sem esperança, tanto aquele que peca quanto aquele que está do lado, que não aguenta mais. E ele é um dos grandes causadores, sim, desse negócio. Então, gente, a gente tem que olhar com muito cuidado para isso. Não pode brincar com esse negócio. Não pode achar que só porque é tabu de falar isso na igreja e deixar isso de ladinho, não conversar a respeito. Gente, isso destrói. Isso está acontecendo nas nossas vidas, nos nossos lares, com os nossos filhos. Né? No meu caso, o meu é muito pequeno ainda para isso. Mas isso acontece com as nossas crianças, sim. Isso acontece com os nossos cônjuges, sim. Aí vai chegar em casa e vai perguntar, está acontecendo com você? Eu acho que vale a pena dar um pouco de espaço. Para quem sabe que isso acontece na sua vida, eu acho que vale a pena você parar e pensar, o que eu preciso fazer para melhorar? Porque o próximo ponto que eu vou falar é a respeito disso, porque a gente tende a dizer que a gente já fez de tudo. Já fiz de tudo, já não tem mais nada o que fazer. Outra mentira, né? Você já fez de tudo? Você já procurou os irmãos para confessar esse pecado? Alguém? Uma pessoa? Duas? Pastor? Você já largou mão de tudo aquilo que dá acesso a você nesse sentido? Eu estou entrando no novo jejum, não sei se eu posso chamar assim, pastor, se me corrija se eu estiver teologicamente errado, tá? Mas no novo jejum smartfônico, né? Por 1 ano e meio. Minha esposa falou assim, olha, 1 ano, eu não quero você usando esse tipo de coisa, já que o pastor falou que em 1 ano a gente vai estar lidando com esse tipo de situação. Lembra que aconteceu semana passada, né? Então 1 ano sem iPad, 1 ano sem smartphone, 1 ano sem usar o computador livremente, mas usar quando tiver alguém em casa. Aí você fala, nossa, ela é sua mãe agora? Não, ela não é minha mãe, ela é minha esposa e ela está preocupada comigo. Graças a Deus que ela está preocupada, porque no dia que ela parar de se preocupar comigo nesse sentido, eu sei que acabou. Né? E eu estou preocupado comigo. Gente, mas 1 ano sem smartphone, pelo amor de Deus, ninguém sobrevive nessa sociedade sem um smartphone. Pois é, a gente acha isso mesmo, né? Mas quando a gente fica sem, a gente percebe que a vida continua. Né? Quem quiser falar comigo, quem quiser meu número, depois eu passo o número da minha esposa, para quem quiser falar no WhatsApp com ela, quem quiser falar comigo, tem SMS, funciona, tá? E ligação também funciona. A gente desaprendeu a usar esse tipo de coisa, né? Mas a gente volta, não tem problema não. Mas por quê? Porque o pecado, ele é muito mais radical do que isso que eu estou fazendo agora. Perder os smartphone, perder essas coisas todas, essa tecnologia que me dá acesso à internet, isso é coisa banal, perto do que ele está fazendo de destruição na minha vida. Na sua vida, na nossa sociedade. Perder isso por algum tempo, por 1 ano e meio, é você ganhar 5 à frente. 5, 10, 15, quem sabe? Expor isso para alguém em confissão de pecado, correndo o risco de ser exposto depois, que às vezes a outra pessoa não tem problema com imoralidade, mas tem problema com fofoca. Acontece. Mas expor isso é você correr esse risco. Você está correndo esse risco dentro da igreja, sim. Mas você está correndo o risco para ter uma vida santa perante o Senhor. Porque no versículo 20, e o 4º ponto dessa pregação, diz que a gente tem que usar o nosso corpo para glorificar o nome do Senhor. O corpo serve para só isso, glorificar a Deus.
Eu vou ler algumas passagens para vocês, tá? Não precisa abrir porque são em cantos diferentes aí. Se quiser anotar para depois ler em casa, Salmo 139, versículo 23 e 24 diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. 1 João 3,5. Sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Porém, todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não viu nem o conhece. 1 Coríntios 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Efésios 1:3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Isso significa o quê? Há vitória, e a Bíblia diz que há escape, se a gente quiser. A gente cansa, a gente desiste no meio do caminho, muitas vezes, a gente vacila. E o nome do vacilo é pecado, você caiu em pecado, tá? Porque a gente usa a palavra bonitinha para dizer alguma coisa que, né? Não foi bem assim. Não, vacilo é pecado. Tá? Quando a gente cai, é pecado o nome. E pecado está afastando de Deus, e pecado você está manchando o seu corpo, e pecado você está fazendo aquilo que Deus pediu para você não fazer, entristecendo o Espírito Santo. Mas Deus dá o remédio. Está em Cristo Jesus. Peça a Deus, sonda-me. O meu problema não é imoralidade sexual, essa palavra não foi para mim hoje, irmão. Tudo bem, mas seu problema pode ser mentira, pode ser fofoca, pode ser vaidade, pode ser qualquer outra coisa. E há quanto tempo você está vivendo nisso, irmão? Porque em 1 João está dizendo o quê? Todo aquele que vive pecando não viu nem o conhece. Mas é impossível ficar sem pecado. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo na prática do pecado. Ficar ali, todo dia fazendo a mesma coisa, fazer com toda semana a mesma coisa. Isso é a prática do pecado. Se você está caindo no mesmo pecado, então significa que tem algum problema aí. Tem um certo processo de santificação que não está acontecendo. E a gente precisa se alertar para isso. Certo? Gostaria de orar, só para a gente finalizar, e aí depois acho que vai abrir para perguntas, né? Alguma coisa assim. É isso? Vamos orar. Pai, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos. Purifica-nos pelo sangue do Teu Filho Jesus, Pai. Porque não é só imoralidade, não é só isso. É isso também, isso é um mal terrível, Senhor, nos nossos dias. Isso é um mal que está acesso a um clique, Deus. Perdoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, perdoa-nos. E nos ajuda a caminhar nos passos de Jesus Cristo. Deus nos faz corpo, de fato, e nos ajuda a ter liberdade para que a gente confesse uns com os outros, e aqueles que ouvem, ó Pai, a confissão, Deus, abra o coração para orar pela outra pessoa e não pecar mais ainda em comentários ou qualquer coisa do tipo, Pai. Mas abra o nosso coração para receber as angústias de um irmão e poder devolver em edificações e palavras de bênção, em palavras de encorajamento, em palavras de verdade, em palavras que transformam, ó Pai. Nos ajuda, Deus, a nos ajudarmos e a nos libertarmos do mal, da imoralidade, desse demônio imoralidade, ó Pai, em nome de Jesus. Trabalha isso nos nossos corações, trabalha isso no coração dos nossos familiares e destrói essas correntes que nos prendem a esse pecado. Não nos deixe fazer como Ulisses, a ouvir a voz da sereia e ficar enlouquecido, mas nos ajude a fazer como os marinheiros dele, tapar nossos ouvidos e correr disso, ó Pai.
a não ir de encontro a esse pecado, mas a fugir de todas as maneiras, porque ele abusa de nós. Ele destrói as nossas famílias, ele destrói as nossas vidas, ele destrói a vida dos nossos filhos. Nos ajuda a nos libertar e quebrar essa maldição na nossa casa, Pai. Em nome de Jesus. Nos liberta, Pai. E nos ajuda a encarar com paciência, mas com convicção de que todas as bênçãos foi nos dada e nós já temos a liberdade no Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.